mensagem que você vai ouvir agora foi pregada no Tabernáculo Fé Perfeita, em Francisco Morato, São Paulo. E o título desta mensagem é O Anjo Forte e o Sétimo Anjo. Ouçamos com atenção a esta mensagem que te dá fé de arrebatamento. Nossa oração é que as vozes do inimigo se calem e o Espírito Santo abra o vosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. Apocalipse, capítulo 5, versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ora, as orações que você faz, as orações de intercessão, de pedido, de rogo, de perdão, estas orações estão diante do trono como incenso diante de Deus. O versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos e línguas e povos e nação. E para nosso Deus o fizeste reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Podeis vos assentar. Eu quero que os irmãos e os meus ouvintes notem que somente depois que o Cordeiro tomou o livro, é que agora os 24 anciões e os 4 animais cantam, regozijam, dão honras e glória e fala a palavra dizendo que agora foram daqueles que ele comprou e redimiu, eles agora são reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Nós estamos estudando a Bíblia Sagrada, o livro de Apocalipse, e mostrando o que isto significa através da mensagem que ele tem nos enviado nestes últimos dias. Os nomes que estão no livro da vida foram colocados lá desde antes da fundação do mundo. E aqueles que estavam escritos no livro, como atributos de Deus, antes do princípio já estavam com Deus. E viemos aqui, Deus nos colocou nesta terra, colocou esta semente aqui na terra, para manifestar seus atributos aqui na terra e cumprir todo o seu plano de redenção. O ataque que o diabo lançou contra Deus no céu, ele então continuou este ataque aqui na terra contra a semente de Deus aqui na terra. E tinha um plano para ser cumprido, tinha um plano. E todo este plano estava envolto em mistério durante todo o tempo, e só seriam revelados no último instante, ou no final do tempo, ou no final da era de Laodiceia. Não podia ser falado nada sobre estas coisas antes. João só poderia dizer os símbolos daquilo, mas ele não sabia o que significava. Veja que João foi chamado para ver as coisas futuras. E quando, aqui onde nós lemos, o Cordeiro tomou o livro para abrir os selos. E você sabe que quando João olhou e foi chamado para ver, quando foi desatado o selo, ele disse o que viu. Eu vi um cavalo branco assim, vi um cavalo preto desse jeito. Ele disse apenas o que ele viu lá, o símbolo, mas era apenas um símbolo. O que aquele símbolo significava
só seria mostrado quando os selos forem abertos em totalidade, porque eles não foram abertos para João ver. João viu o que ia acontecer no futuro. Apenas isso. O que João viu na ilha de Pátimo, há 2000 anos atrás, lá, quando ele teve as visões do Apocalipse, ali ele foi levado para o futuro, para ver o que ia acontecer no futuro. E como ele ainda estava vivendo naquele tempo atual, no início da era cristã, ele só viu em símbolo, a visão de João. Mas quando a visão se cumpriu, o mistério que estava envolto naquele símbolo seria dado a conhecer ao povo. Vocês estão entendendo? Vamos prestar bem atenção nestas coisas, nessas mensagens, nesses estudos, nestas pregações, porque muita gente está deixando isso de lado. E vocês prestem atenção aqui. No tempo da 7ª era da igreja, que isto fique bem batido. A última era da igreja, estou lendo intervalo, final do parágrafo 24. A última era da igreja. Neste tempo, todas as coisas que se deixaram inconclusas, através das demais eras, serão então juntadas. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali, veja, quando o selo é aberto e o mistério é revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo. Bem, isso não é um anjo comum, não é um anjo celestial ou um mensageiro terrestre. Logo ali desce o anjo, o mensageiro Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Alguém está esperando, viu um anjão, né? Botar um pé lá na praia, será lá em Salvador, lá em Recife, na Praia de Santos, aonde? Um pé na praia e o outro na areia e fica lá, não é? Não, senhores. Vocês sabem o que significa? Os mares, águas, povos, nações e línguas. As pessoas confundem tantos símbolos porque não estão ainda na revelação dos selos. É como a besta que sobe do mar e a que sobe da terra. Quanto tempo pensávamos que era um monstro horrível, porque a Bíblia mostra ali a besta, não é? Com 7 cabeças, 10 chifres. Meu Deus do céu, é um monstro horrível, a besta. E eu, quando era pequeno, eu tinha o maior medo dessa tal de besta, porque eu via meu irmão, o Joanes, que já partiu, lia sobre o Apocalipse ali, nós não sabíamos nada sobre aquelas coisas, não tínhamos recebido essa mensagem profética ainda, e eu ficava com um medo terrível da besta fera. Meu Deus do céu, misericórdia, a besta fera, é? São símbolos. O que é a besta que sobe da terra? O profeta, quando lhe foi dada a revelação dos selos, ele disse: a besta que sobe da terra é os Estados Unidos da América. Vem? O que é os chifres? 10 chifres, são 10 reis. O que é o carimbo na testa? O que é o símbolo, o carimbo na testa? Que até hoje as religiões, né, estão lá pensando que vai ser o raio laser para marcar o 666 na testa ou na mão. E ultimamente um grande ensinamento que estão tendo nas denominações é que, meu Deus, você viu? Já estão criando um chip de computador que vão colocar dentro da mão ali, entre um osso e outro por dentro, não é? E do jeito que as mercadorias já estão passando ali nas máquinas do supermercado, você também só vai poder comprar quando passar ali no supermercado e colocar a mão lá na máquina e ela vai ler o chip que está na sua mão. Isso é cegueira, isso é o diabo confundindo a mente desse povo cego, povo sem revelação. Falta-lhes um profeta para revelar estas coisas. O profeta disse: a marca na testa é a doutrina das tão chamada 3 pessoas distintas que a Igreja Católica elaborou. É a doutrina da Trindade que não existe nas Escrituras. Esta é a doutrina na mente, na testa das pessoas. E a marca na mão é o companheirismo, todas as igrejas juntas contra a verdade do dia, unidas com a Babilônia, com a mãe, todas as filhas juntas com a mãe. Mas só tem esta revelação quem recebeu a revelação dos 7 selos, porque todos os mistérios é desvendado com a abertura dos selos. Veja. Agora recordem, vamos bater um pouquinho aqui nos ismos dos irmãos
que dizem crer nesta mensagem profética, mas têm entrado por um caminho totalmente diferente daquilo que é a verdade. Agora recorde, o sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Vou voltar um pouquinho agora, antes disso aqui. Veja bem. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Um arco-íris sobre sua cabeça. Por que o arco-íris sobre sua cabeça? O arco-íris, ele reflete 7 cores. 7 cores. Cada cor tem um significado. Cada cor tem um significado. É um pacto, é chamado anjo do pacto. E é um pacto que o próprio Deus é que faz com o povo. Assim como ele fez o pacto com Noé, quando ele disse, olha, está lá o arco-íris. É um pacto que eu faço entre mim e a terra. Ela não vai ser mais destruída pela água. Bem? O arco-íris. Qualquer dia entraremos neste assunto também, quando estivermos estudando Apocalipse capítulo 4, com a visão da majestade divina. Aí você vai para o livro de Ezequiel, quando ele vê o rei sentado no trono e o arco-íris em torno dele. João vê a mesma visão no Apocalipse. Mais de 500 anos entre um e outro, a visão era a mesma. O fogo era o mesmo. E quando isto se manifestou para cumprir as escrituras em nossos dias, a cor era a mesma coisa da coluna de fogo. Quando ela veio no rio raio e deu aquela vindicação dizendo, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda, a cor da coluna de fogo era a cor âmbar. É um vermelho, é um verde amarelento, amarelado. A mesma cor que fala do Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, o nome desta cor é esmeralda. Vem? É verde amarelada. Ele desce com um arco-íris sobre sua cabeça. Agora recordem. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem, quando veio o Messias. Eu conheço pessoas, vocês também conhecem, que acreditam que o mensageiro tem que voltar outra vez, porque ele vai ter que estar na terra quando Jesus estiver. É a mesma coisa de você pegar um parágrafo das Escrituras e fazer daquilo uma doutrina errada. Ah, mas eu estou com as Escrituras, eu estou lendo a Bíblia, estou pregando ela na igreja, mas colocando sua interpretação. Porque se você pegar Mateus 28, 19, ide por todo mundo, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ficar só naquilo ali, você leva toda a sua congregação para a perdição, para o inferno. Porque você não tem esclarecimento. Agora, quando você pega Mateus 28, 19, Jesus dando a ordem, e observa o cumprimento lá em Atos 2, 38, aí sim você vai juntar a coisa, e vai ver que Jesus pediu o nome, e o nome é Senhor Jesus Cristo. É muito simples, gente, mas é simples para aqueles a quem o Espírito Santo pode guiar, aqueles que têm sensibilidade do Espírito Santo, para guiá-los. A mesma coisa as pessoas fazem com esta mensagem. Com isto aqui levantaram doutrina dizendo, eu creio que então o profeta vai ter que levantar de novo para revelar alguma coisa, porque ele disse isso aqui. Agora veja, vamos ver se é isso mesmo. João sabia que ele veria porque cabia a ele introduzi-lo. E sabemos pelas Escrituras, ali em Malaquias capítulo 4, que deve haver um semelhante a João, um Elias, a qual pode chegar a palavra de Deus. E ele deve revelar por meio do Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos outra vez, a fé dos pais, apostólico. Restaurará todos os mistérios sobre os quais tem conjecturado por todos estes anos denominacionais. Isto é o que nos diz a palavra. Eu unicamente sou responsável pelo que ela diz. Assim está escrito. E a verdade, assim é. Muito bem. Voltemos atrás agora para entendermos isto, para você não passar por alto. O sétimo anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Se você isolar isto aqui, você vai formar uma doutrina em cima disso, justamente o que ele não disse para fazer. Por isso que ele disse, diga, não interpretem nada, diga o que eu disse nas gravações. Bem, então vamos isolar isso aqui, eu estou dizendo o que ele disse, ele vai ter que estar. Gente, por isso não é qualquer um que pode pregar o Evangelho.
Por isso que não é todo mundo que pode pregar o evangelho. Jesus não disse: ide todo mundo pregai. Não. O ide de Jesus foi para aqueles que ele escolheu. Vem? E aqueles que ele escolheu, eles não foram pregando antes de receberem poder do alto, vindicação para fazer o trabalho. A mesma coisa muitos querem pregar esta mensagem sem ter o conhecimento do que é ela ainda. Vai matar o povo com a letra. Vem? Falta a dinâmica do Espírito para fazer a mecânica funcionar. Agora vamos ver isso aqui. A mensagem: olhe sempre para Jesus. Mensagem: olhe sempre para Jesus. Ele pregou ela mais ou menos do mês 4, não, do mês de março para o mês 12. Tem quanto tempo? 9 meses. É isso? 9 meses depois, veja o que ele nos ensina na mensagem: olhe sempre para Jesus. Parágrafo 48. Agora estamos mais perto do que isto parece ser. Eu não sei quando, mas é real e está perto. Eu posso estar construindo uma plataforma para alguém subir. Eu posso ser tirado antes deste tempo. Do qual tempo? Antes do tempo de sua segunda vinda. Veja. Eu posso ser tirado antes desse tempo. Eu não sei. E este tempo pode ser, veja, na semana que vem, que o Espírito Santo virá e trará Jesus Cristo. Ele pode vir na semana que vem. Ele pode vir mesmo nesta noite. Nós cremos assim, não é isso? Ele pode vir a qualquer momento. Eu não sei quando ele virá. Ele não nos diz isso. Mas eu realmente creio que estamos tão perto que eu nunca morrerei de velhice. Veja bem. Mesmo com 54 anos de idade, eu nunca morrerei de velhice até que ele esteja aqui. A não ser, veja agora, a não ser que eu seja atirado, que alguém me dê um tiro, morto, ou algo, ou de alguma maneira morto, de algum modo. Mas simplesmente a velhice não me matará. E não matou mesmo, né? Porque ele partiu com 55, 56 anos. Até ele chegar. E eu creio nisto. Veja, eu quero dizer isto. Eu nunca disse isto antes, mas de acordo com as Escrituras, de acordo com o que ele disse há 30 anos atrás, 33 anos no Rio, lá embaixo, em 1933, veja quantos anos já faz, o que ele disse, tudo aconteceu exatamente. Veja, não esqueça do que nós lemos lá. O 7º anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Nisto aqui, muitos irmãos têm entrado em ismos, em doutrinas erradas, porque eles não procuram conhecer o que o profeta ensinou. Veja agora. Talvez eu não faça isto. Vamos ler os 2 parágrafos junto agora? Juntar as coisas? Recordem, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Vem? Para introduzi-lo. Agora, talvez eu não faça isto, mas também não disse que outro faria. Veja, talvez eu não faça isto, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Vem? Introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Pois como João Batista foi enviado para ser o precursor da primeira vinda, do mesmo jeito a mensagem será precursora da segunda vinda. Amém? E João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquilo confronta isso de todas as maneiras. E eu acontecerá, a mensagem seguirá. Amém? Bem, meus amigos, quando ele falou estas coisas, dizendo que eu posso ser atirado, posso sofrer um acidente, mas de velhice eu não vou morrer. Eu posso morrer de qualquer maneira. Bem? Talvez eu não faça isso, não seja eu, pessoalmente, que vou introduzir Cristo ao mundo, ou para a igreja. Mas esta mensagem introduzirá de todos os modos, mesmo que eu morra, mesmo que eu vá, mas a mensagem seguirá, ela fará isto. Ele falou isto exatamente 1
um ano antes de partir. Ele partiu véspera de Natal de 65. Isto foi 29, aliás, 2 anos antes, né? Foi 29/12/63, 2 anos antes. Aliás, 2 anos antes, ele disse isso aqui. Concluiu o assunto agora? Da introdução, quem introduzirá Cristo? Ou o que é que une? Vocês nunca se esqueçam, toda esta mensagem, tudo que nós pregamos, tudo se explica nesses 2 quadros, as eras da igreja e a estatura de varão perfeito. Bem? Tudo se encaixa nisso. Por isso que o anjo de Deus, até em teofania, escreveu, fez este mesmo desenho no tabernáculo diante de mais de 400 pessoas na parede lá. As eras da igreja, confirmando isto. O que unirá a cabeça com o corpo, Cristo com a igreja. Veja agora a diferença, esta pequena diferença aqui. A era do amor fraternal, muito gostoso, não é isso? A era do amor fraternal. Todo mundo pode ter o amor fraternal, amor fraterno um pelo outro. Assim, todas as pessoas têm, qualquer homem religioso pode ter amor fraternal. O que é que a mensagem faz? Ela te tira simplesmente do amor fraternal e te leva ao amor divino. Amor divino, que é o amor ágape. É o amor de Deus. Não é amor de irmão para irmão, não é amor de esposa para esposo, ou vice-versa. Não, é amor divino. Bem? Amor divino. Agora, vejo que este livro selado, com 7 selos, é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro começar a proclamar. Ele falava como se esse mensageiro ainda fosse vir. Não é isso? Agora aqui temos ao anjo sobre a terra. Isto fica gravado. Futuramente, quando alguém fizer alguma pergunta sobre isto, ou querer confundir sua mente sobre isso, apenas passe a fita, passe a gravação, já está tudo explicado. Se eles não conseguiram ver na mensagem escrita, coloque a mensagem falada para eles. Para quem quer que seja, para quem tenha dúvida. Quem sabe de uma outra maneira, ele aprenda, né? É como o aluno. Ele não fica só nas palavras da professora. Ela tem que colocar lá as letras lá no quadro negro para ele identificar o som de cada letra com o formato da letra. Agora, neste tempo, no tempo da revelação dos mistérios, que já aconteceram. Veja. Neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro começar a proclamar. Agora aqui temos ao anjo sobre a terra, que é o 7º anjo, Apocalipse 10:7, como mensageiro enviado à 7ª era da igreja. Aqui nós temos ao anjo sobre a terra, e logo outro anjo, Apocalipse 10:1, que é esse, que desce do céu, o anjo forte com um arco-íris sobre a sua cabeça. E logo outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Como é que as pessoas confundem dizendo que é o mesmo? Este anjo, o que está embaixo, o 7º anjo de Apocalipse 10:7. Este anjo é um anjo terrestre. Veja, um mensageiro. Porém aqui ele está se referindo a Apocalipse 10, versículo 1. E vi descer do céu um anjo forte. Este anjo que está na terra é um anjo terrestre, um mensageiro, um homem com ministério especial. Porém aqui vem um do céu com um pacto. Um mensageiro, porém aqui vem um do céu com um pacto, o arco-íris. Veja uma coisa, o da terra não tem pacto nenhum. Ele é apenas um transmissor, um que transmite as coisas. O que traz o pacto é o que vem do céu, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, ele é o anjo, ele vem do céu com um pacto, o arco-íris. Este só pode ser Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu tenho em casa um estudo de um pastor lá de Vitória, Espírito Santo, onde ele crê exatamente que o anjo que desce do céu é o mesmo mensageiro.
E ele diz, veja aqui, o profeta aqui está dizendo que ele era Cristo. E Cristo significa ungido. E os profetas são ungidos. E você tem escritura para isso. Mas você não lê, você só lê o parágrafo. Veja, se ele lê apenas esse parágrafo aqui, o 25. Se ele lê apenas o parágrafo 25, ele vai ficar nisto, né? Aquele anjo é Cristo, aquele que desce do céu. Com isso aí você pode interpretar para ungido e dizer que é qualquer homem ungido. Mas por que não ler o parágrafo seguinte? Onde o profeta não só fala Cristo, mas fala Jesus Cristo, amém, tal como estava em Apocalipse capítulo 1, a nossa lição anterior. Ele, Jesus Cristo, no meio dos 7 castiçais. Você vê? As pregações se entrelaçam, porque estamos dentro do mesmo assunto. Veja, tal como de Apocalipse capítulo 1, que é aquele que João, quando ele tem aquela visão, quando ele eu vi uma voz de trombeta, olhei para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais, e um no meio dos 7 castiçais, com o seu rosto resplandecente, com as suas vestes brancas, com um cinto de ouro, vem? E disse, eu sou o alfa e o ômega, amém. William Branham está dizendo, esse é o mesmo. O de Apocalipse 1 com Apocalipse 10, versículo 1, é o mesmo. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, o que é, que era e que há de vir. Tudo isso ele fala em Apocalipse 1. Vem? Ah, gente, esta revelação não é para qualquer um, não. Não é para todos que se dizem crentes desta mensagem. Senão não estariam confundidos, como muitas igrejas estão confundidas com as escrituras, a letra das escrituras, sem saber, não sabem nem qual é o nome do Pai. Não passam de híbridos. Sabe o que é um híbrido? É o cruzamento, né, do jumento com a égua. Sai o mulo, o burro, ele não sabe quem é seu pai mais. Ele nem sequer produz mais. Quem é seu pai? Não sei. Não sei se sou filho de uma égua com um jumento ou de um cavalo com uma jumenta. Vocês sabem, é o cruzamento desses dois animais que sai um híbrido, uma mistura. O burro é trabalhador, é bom de carga, trabalham muito, aguentam peso, né? Já vi muitos deles carregando carga, aguentam mais do que os cavalos possantes. São trabalhadores, né? Eles não ficam em casa de maneira nenhuma. É campanhas e mais campanha, carregam carga mesmo, fazem boas obras, são grandes movimentos de caridade. Mas pergunte quem é seu pai. Eu não sei. Não sei. Qual é o verdadeiro batismo? Não é aquele, não. Não foi como eu fui batizado, não. Qual é o nome de Deus? Não sei. Qual é? Jeová? É Pai? Qual é o nome de Jesus? Eu não sei. Não é Jesus, não. Não é Filho. Não sabe quem é. São híbridos, crentes híbridos, confundidos com as coisas. Não sabe de onde veio, nem tampouco para onde vai. Estão carregando carga. Estão aí carregando carga. Mas não passam de hibridação. Por que hibridação? Porque é uma mistura da palavra com teologia humana. É uma mistura da Bíblia com falsificações dela. É uma mistura da Bíblia com manual eclesiástico da igreja. Eles não podem gerar uma raça pura. Só gera outro híbrido, outro híbrido, outro híbrido. Pensam que estão gerando filhos de Deus. Os filhos de Deus são gerados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, quando gera um filho de Deus, esse filho de Deus, ele vai exatamente para onde está a palavra pura e genuína. Bem, vamos aqui ainda. Está dizendo, este de Apocalipse capítulo 1, aquele de Apocalipse 4 que João viu no trono, bem, e aquele de Apocalipse 10 de 1 é o mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Aonde tem mais isso? Bem, não se pega o versículo da Bíblia e fazer daquilo uma doutrina. Um versículo da Bíblia, ele tem que concordar com toda a Bíblia. Com toda a Bíblia. Nós não somos ignorantes a ponto de vamos tirar uma palavra aqui, apesar de que acontece, né? Muitas vezes sabemos, a Bíblia fala conosco todos os dias. Muitas vezes temos casos, você tem casos em sua vida de que você pode abrir a Bíblia e ler lá um versículo e Deus falar contigo, né? E aquilo você justamente estava precisando. Mas o que é que fazem os nossos amigos, os nossos irmãos denominacionais?
Eles fazem disso uma doutrina e acham que tem que ser desse jeito. Fica atrás de sinais. Ô irmão, Deus vai tirar uma palavra aqui para você. Fecha os olhos. E tem dele. Irmão Júlio aí, a testemunha. Tem deles que bota a Bíblia, bota o dedo em 2 lugares. Porque se não der certo, o outro dá. Não é? E botam aqui, procura lá. E vamos ver o que é que Deus falou aqui. Se não der certo, aqui está falando. Gente, nós não estamos atrás de sinais. Os sinais é que tem que seguir a gente. Vem? Nós não estamos atrás de seguir sinal. O sinal que tem que nos seguir. Agora, é claro que muitas horas isso pode acontecer. Mas as pessoas que estão seguindo isto, vai terminar fazendo como o caso de Judas, né? O caso de Judas, vocês sabem disso. O camarada diz, Deus agora vai falar comigo, porque estou tendo muita revelação e tal, e Deus vai falar comigo. E botou o dedo na Bíblia lá. Quando leu, estava escrito, e Judas saiu e foi se enforcar. Isso, misericórdia, olha. Será que Deus está falando isso comigo? Como é que pode? Não era a Bíblia? Por que não foi se enforcar? Disseram, não, vamos ver, né? Tirou do outro canto, botou o dedo lá e começou quase a falar em língua, meio arrepiado. Quando olhou, estava Jesus falando para aquela parte, falando sobre o bom samaritano. Vocês lembram a parábola do bom samaritano? Que alguém saiu, encontrou um caído lá e ajudou e tal. E ele disse, quem é o vosso próximo? Ele disse, aquele que o ajudou. Aí Jesus disse, vai tu e faz o mesmo. Ele botou o dedo justamente naquele versículo. Quando ele juntou os dois, um dizia, e Judas saiu e foi se enforcar. Quando ele olhou no outro, vai tu e faz o mesmo. Misericórdia. Se ele tivesse continuado, ia ter outra confirmação. Não é bom quem fica atrás de ver estrelinha e tudo. O povo está atrás disso, gente. O povo está simplesmente atrás destas coisas. Oh, irmão, olha, Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na tua vida. E a pessoa vai para casa, a irmã fulano de tal falou em língua e disse que Deus tem uma obra para a minha vida. Oh, Jesus do céu. Oh, meu Deus do céu. Diz que eu vou ganhar um bom dinheiro, que eu vou ter um bom trabalho. Que Deus é esse que está preocupado só com estas coisas? Que Deus é este que tem a sua igreja na terra e se preocuparia com ela só para dizer que tudo está bem? Deus tem uma obra, você vai ter um grande ministério, vai ter uma grande igreja. Que Deus é esse que não fala com este povo, dizendo o tempo está à mão, voltem para a palavra. Vocês estão em pecado espiritual, estão em adultério espiritual, estão crendo em doutrinas erradas. Vocês nem sequer foram batizados ainda no meu nome. Que Deus é esse que não fala com eles assim? Então, tem alguma coisa errada em algum lugar. Tem alguma coisa errada em algum lugar. Mensagem, almas que estão em prisão agora. Nós lemos no culto que tivemos lá em Jundiaí, na casa do irmão Vicente. E ele viu este anjo descer, colocar seu pé sobre a terra e sobre o mar. Vem? Note, o 156, vou ler antes, para vocês verem se está tudo dentro da mensagem dos selos. Note, era a mensagem do 7º anjo, que devia revelar os 7 selos, Apocalipse 10:7. Você encontrará isto. E ele viu este anjo descer, colocar seu pé sobre a terra e sobre o mar. Esse era Cristo. Ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Note você, o encontrará em Apocalipse 1 novamente. Está vendo que é a mesma coisa? Eu li o intervalo, li olhe sempre para Jesus, e agora almas que estão em prisão agora. O encontrará em Apocalipse 1 com um arco celeste sobre a sua cabeça, parecia como de jaspe, sardônio, e assim por diante. Aqui vem ele, coloca uma mão, aliás, um pé sobre a terra, um sobre a água, levantou sua mão. Ele tinha um arco celeste sobre a sua cabeça. Ainda, isto era um pacto, é um pacto. Ele era o anjo do pacto, que era Cristo, menor do que os anjos para sofrer. Ali veio ele, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o eterno, o Pai, Deus, que o tempo não será mais. Quando isto ocorre, aquele juramento do anjo forte, está acabado, está feito, está terminado. Irmãos, quando é isso? Você prega determinadas coisas, tem alguém que vai dizer, meu Deus do céu, e agora? Como é que fica isso? Que doutrina é esta? Que ensinamento é este? E não adianta querermos que as pessoas entendam. Vejam bem, nós temos um tempinho ainda aqui para você ver a conclusão. Por que as pessoas não entendem? Por que as pessoas não entendem?
Nós temos que agradecer muito a Deus por Ele ter nos dado esta oportunidade de vermos estas coisas. Bem? E temos um pastor aqui nesta igreja, bem? Que nos tem dado esta liberdade no espírito de vermos essas coisas. Passamos quanto tempo sem poder nem sequer ler as coisas, não escafrunche, não procure. Se tivéssemos procurado, se tivéssemos realmente escafrunchado, teríamos ficado livres de determinadas gaiolas muito antes, com toda certeza. Bem? Não procure, não queira saber, não pergunte. Amarrando, mas só estava chegando o tempo de sabermos disso. Estava chegando o momento de sabermos destas coisas. Bem? E a mensagem do sétimo anjo terrestre, agora, não o que vem do céu, mas o terrestre, o mensageiro sobre a terra, veja como ele separa. Bem? A sétima e a última era da igreja, no início do seu ministério, quando ele começa na terra, nesse tempo, o mistério de Deus desses 7 selos seria declarado por esse tempo. Agora nós vemos onde estamos. Por que ele disse, agora nós vemos onde estamos? Porque quando ele está falando isso aqui, está cumprindo-se exatamente 10 de novembro de 63. Fazia 8 meses que a revelação dos selos teria vindo. E ele está mais uma vez, e dali por diante, se você ver depois da abertura dos selos, quase todos os sermões, ele fala sobre os selos, e diz, gente, observem, notem isto, notem o que aconteceu. Agora, por que muitas pessoas, temos que saber que não é todo mundo que está pregando isto ainda. Não é todas as igrejas que têm ainda recebido estes acontecimentos. Muitos, é aquela coisa, eu creio, você crê, todos creem, mas você crê em determinada coisa, mas você não sabe explicar. Pregadores que creem nisso, porque está lendo nas escrituras, está lendo nas mensagens, mas ainda não sabe explicar, desenvolver aquilo para o povo. Vem? Você acha que todo mundo que está nos ouvindo, as pessoas da rádio, os irmãos, mesmo vocês aqui, será que está todo mundo entendendo? Nós temos pessoas novas, há pouco tempo que tem vindo, será que está entendendo estas coisas? Se tem tantas outras, tanto tempo para trás que você aprendeu, e quem está chegando agora? A mesma coisa. Quando você chegou para a mensagem, tudo isso já tinha acontecido. Bem? Mas o que acontece? Deus foi trabalhando com você, foi trabalhando até que agora você tem como você entender as coisas. E mesmo determinadas mensagens que já se pregava há 10, 15, 20 anos atrás, e você não as entendia, mas você dizia, puxa, isso é profundo para mim, mas eu creio que isso é a verdade. Amém? No tempo certo aquilo foi revelado para você. Glória a Deus, aleluias, é isso, é justamente isso. Como sentei em casa com o nosso pastor, falando sobre esses assuntos, disse, é muito profundo. Disse, pastor, justamente, já pensou, se eu digo para os meus irmãos, gente, o propiciatório está ensanguentado. No céu está lá o propiciatório ensanguentado, e Jesus está sentado no trono como cordeiro sangrento. Ora, eu preguei isso quando falei sobre o milênio aqui. Vocês lembram disso? Eu falei justamente estas palavras, eu sei que falei, porque está em minhas anotações. Quando eu preguei sobre o milênio, falei sobre as posições de filho. Filho do homem, filho de Deus e filho do Davi. Filho do homem na Palestina, como seu ofício profético. Filho de Deus durante as eras. Filho de Davi no reino milenial. Como filho de Deus, ele está no trono do Pai, que se chama trono de intercessão. Agora preste atenção nisso. Se ele está no trono do Pai, aonde o Pai está? Ei, irmão, que diz que Deus é 3 pessoas. Ei, você que acha que no céu tem 3 tronos. Vem? Quando ele toma o livro, você já vai ver o regozijo do céu. Glórias e majestade, digno, porque compraste os povos e nações. Porque os anciões, os 24 anciões, qualquer dia pregaremos exatamente sobre eles, e os 4 animais, vem? Porque eles se regozijaram, dizendo, compraste, redimiste todos. Ele já tinha completado a obra de redenção e já estava tomando o livro, dizendo assim, olha, agora eu posso pegar o livro e desatar os selos e abrir os mistérios, porque eu já redimi todos que estão escritos neste livro. Como a obra estava completa, todos os anciões se regozijaram. Não existe um grande júbilo no céu. Houve um grande júbilo, tu és digno. E porque agora, diz agora, eles foram comprados e eles agora são reis e sacerdotes. Vem? Porque passa agora para os redimidos. O sacerdócio agora passa para a igreja. Senão é por isso que ele desce do céu,
para a sua igreja em totalidade. Por isso ele manifesta a palavra em nossos dias. Isto, gente, isso é tão perfeito, isso é tão escriturístico, isso está tão dentro das escrituras, que não tem como mostrar isso para vocês em poucas palavras, como o profeta não tinha poucas palavras para falar sobre isso. Por isso ele disse, olha, na ordem da igreja, encurte seus sermões, pregue 40 minutos, 50 minutos, mas encurte seus sermões. No entanto, ele pregava 2 horas, 3 horas, e teve um período de tempo que ele passou 8 dias pregando, 8 dias, era muita coisa para ser falado. Era muita coisa para ser falado. E quando ele quis ser igual aos profetas do Antigo Testamento, que subia no monte e só vinha para a cidade trazer lá a bênção, a maldição para o povo, e voltar novamente a ficar no monte, ele quis ser daquele jeito. Na mensagem parada na brecha, Deus o repreendeu e disse, você quer ser como os profetas do Antigo Testamento? Você foi enviado com um dom muito mais sobressaliente. Você foi enviado com um dom muito mais sobressaliente. E você quer ser como os do Antigo Testamento? Veja, Elias subia no monte, voltava só para dar determinação e voltava. Todos eles eram assim. No entanto, não, ele teve que estar brigando com denominações, com igrejas, reunindo pastores, ministros, pregadores, mostrando para eles os erros que eles estavam cometendo ao interpretar as escrituras, porque ele veio para juntar todos os cabos soltos durante todas as eras. Durante todas as eras. Vamos concluir com isso aqui. O que aconteceu então, que agora ele disse, e tu fizeste deles reis e sacerdotes, porque a coisa passa para a igreja, a coisa passa, o ministério de Cristo então passa para a igreja, porque ele vem para ela. Como é que acontece isto? Ele vai ser rei no milênio reinaremos com ele, só que antes dele ser rei no milênio, veja, primeiro ele reina em nossos corações, como rei espiritual. Hoje, ele reina nos corações dos seus filhos, como rei espiritual. Como ele reina em nossos corações, nós então somos reis neste mundo. Nós reinamos, quer dizer, temos domínio sobre este mundo. Temos domínio sobre o pecado. Você tem domínio de dizer sim ou não para as coisas. Tem domínio de repreender o que é errado, porque primeiro ele está reinando em você, nos seus corações. Só reinarão com ele no milênio aqueles que estão reinando agora, que tem ele sentado no trono do coração nosso. Este é o que acontece, o intervalo entre a zero e o selo. É este o intervalo que há. É que antes disso ele vem para reinar em nossos corações. Só assim ele pode vir para nos buscar, para se dar o arrebatamento. Qual é a atração sobre a montanha? Parágrafo 146. Júnior Jackson está me ouvindo. Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção do pôr do sol. Oh, irmão, isso pode ter certeza, vamos repetir outro dia. Porque o sonho do irmão Jackson, do irmão Júnior Jackson, não sei, é justamente aquele sonho que ele diz assim, olha, eu cavalgarei este caminho mais uma vez. Está aqui ele dizendo. Ele está falando sobre esse sonho, ele não entra em detalhes. Mas quando juntarmos as duas coisas, vocês vão ver. Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei? Indo em direção do pôr do sol. Isto aconteceu no pôr do sol. O sonho se cumpriu. Aconteceu no pôr do sol. Por que aconteceu no pôr do sol? Porque é no tempo da tarde que haveria luz, que é esta mensagem, nesse tempo do entardecer para o mundo. Aí ele diz, estou lendo com a atração sobre a montanha, parágrafo 146. Veja aqui. É o tempo do entardecer. É o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do cenário da história. Ou melhor, o cenário de profecias. Todas as profecias. Todo o cenário das profecias da Bíblia durante todo o tempo chega agora no seu pôr do sol, no seu entardecer. Sendo cumprido, e haverá luz no tempo do entardecer, sobre o monte pôr do sol, na floresta Coronado, a 6 quilômetros ao norte de Tucson. Consiga um mapa e veja o pico do pôr do sol lá. Veja, lá é exatamente onde isto aconteceu. Eu não sabia disto até outro dia. O profeta, presta atenção nisso, para concluirmos com isto aqui. O profeta não sabia disto até outro dia.
Isto é quando? Isto é 1965. Os selos foram em 1963, mas o acontecimento no Monte Pôr do Sol, Eliseu não sabia disto até outro dia. Se o profeta não sabia, 2 ou 3 anos depois do que realmente aconteceu, por isso que hoje muita gente está nessa mensagem e não sabe dos acontecimentos. Agora veja, presta atenção nisso. Quando o irmão Branham pregou os 7 selos, e foi com ele que estas coisas aconteceram. Presta atenção nisso. Quando o irmão Branham pregou os 7 selos, e foi com ele que estas coisas aconteceram, e ele disse que não sabia destas coisas que haviam acontecido no Monte Pôr do Sol em 1963, quando lhes foram revelados 7 selos. Teve um acontecimento nesse lugar chamado Monte Pôr do Sol. Teve um grande acontecimento. Veja, em 1965 é que ele ficou sabendo do acontecimento sobre o Monte Pôr do Sol, 2 anos depois. Veja, se com o profeta, ele que pregou e recebeu a visita de Jesus Cristo no Monte Pôr do Sol, e ficou sabendo que esse cumprimento já era passado, não estaria muitos de nós hoje esperando algum acontecimento para o futuro? E foi o que já aconteceu? Esta é a verdade. Os que esperam hoje é coisa do passado. Muitos estão esperando revelação dos 7 trovões. Isto é passado. Muitos acontece hoje revelação dos 7 selos. Isto é passado. Muitos estão esperando hoje alguém sair por aí marcando nas testas das pessoas. Isto é passado. Foi pregado aqui na sexta-feira passada. Rejeitar o Espírito Santo já está marcado com a marca da besta. Uma pessoa que tem a marca da besta não pode receber a marca do Espírito Santo, o selo de Deus. A diferença é esta: a prova que você não foi marcado com a marca da besta é que você ouve a verdade e você diz: puxa, isso é o que eu estava esperando. Vem? Isto eu estava esperando. Jamais uma pessoa que tem um selo da besta recebe o selo de Deus. Que é o selo de Deus? O Espírito Santo. Oh Deus! Somente que estas coisas já foram reveladas nos dias do 7º anjo de Apocalipse das 7. E reconhecer nossa posição, disse o irmão Branham, quando a igreja reconheceu o que ela é, acontecerá o rapto. Agora vocês conhecem o Monte Pôr do Sol, não conhecem? Vocês conhecem, aqui está o Monte Pôr do Sol. Aqui está uma foto, vocês têm isso em casa. Vocês levaram, a maioria dos nossos ouvintes que já receberam os 7 itens, tem esta foto do Monte Pôr do Sol. Não sabemos, não sei porque justamente no Monte Pôr do Sol existe lá esta rocha onde está esculpida a face do William Branham. Não sei quem fez, não sabemos. Não sei toda a história deste monte, mas de todas as maneiras está lá. E foi exatamente neste monte onde teve o grande acontecimento, onde teve aquela nuvem. E aqui está, do outro lado, por isso que está junta, veja, a nuvem misteriosa, a foto da nuvem misteriosa, veja, ela é nessa posição, a foto tirada assim, mas observe, pense você olhando para a terra, você de fora da terra. Saia fora de órbita e olhe para a terra, ela é redonda, e você vai ver que ela ficará exatamente na sua frente, não importa de que posição você esteja. É como você aqui, de todo lugar que você estiver, você estará olhando nesta posição. Aqui está esta nuvem. Isso não é simplesmente uma nuvem. O que fez esta nuvem de 42 quilômetros? Ele recebeu a visita de 7 anjos poderosos que o tomaram da terra e disseram: volte para Jeffersonville. É tempo da abertura dos 7 selos. As asas desses 7 anjos formam esta nuvem, que tiraram fotografia, tiraram fotos dessa, como você vê, umas 3 fotos dela aqui, em lugares diferentes quando ela se ia. Veja, o que é esse acontecimento aqui, o que é? Muita gente não sabe. Tem apenas como uma figura bonita, porque é da mensagem, mas não sabe o que é isto. Eles não sabem, as pessoas não entendem que aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, revestido com seus anjos poderosos, trouxe a revelação dos 7 selos, porque teria que ser o mesmo Senhor para descer do céu com o alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Agora esta foto, não sei se o profeta em vida ele viu, isso aqui ele viu, claro, mas eu não sei se em seus dias pegaram a outra foto, aquela que você tem, o rosto de Cristo pintado por Hoffman,
E fizeram isto aqui em seus dias para mostrar que encaixa exatamente dentro da nuvem. Veja a semelhança deste aqui, né? Ela nesta posição. Veja exatamente a semelhança como está olhando. Bem, vamos colocar de pé para encerrarmos isto aqui. Veja. Se a igreja, não reconhece que o profeta revelou os 7 trovões, como poderá reconhecer o que ela é? Se não reconhece e nem posiciona o mensageiro onde é seu lugar, como a igreja poderá saber o que ela é? Por isso ficam fora do lugar e não tem revelação para posicionar o profeta com o ministério do Filho do Homem, 7º anjo e Elias. Só assim ele cumpriria as 3 etapas do seu ministério. Tudo já nos foi revelado, mas ainda fica esperando uma revelação quando tudo já é passado. Creia, as pessoas têm que crer nisto. Parágrafo 147. Qual é a atração sobre a montanha? Tudo que nunca morrerá está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo até ao quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. É o irmão Bruno falando na mensagem qual é a atração sobre a montanha. Por isso que ele prega este assunto, viu? Qual é a atração sobre a montanha? 147. Até mesmo o quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós. E agora está exatamente no monte pôr do sol. Veio aqui? Mas já lemos tudo isso nas mensagens. Faltávamos juntar as coisas para saber. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo. Que luz é esta? Que luz seria esta que viria? A luz trazendo a mensagem do entardecer, cumprindo a profecia de Zacarias, creio que é Zacarias, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Deus cumpre a sua palavra exatamente ao pé da letra. Ele se manifestou, ele veio na forma desta nuvem, desta luz, exatamente no monte pôr do sol. Porque é o tempo do entardecer. A luz do entardecer tem vindo, Deus indicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um. Amém? A branca, ele está falando o quê? Quantos viram isto? A peruca branca sobre ele, leia em Apocalipse, e você vai ver que João disse que o seu cabelo era branca como a lã. Que está. Por isso que ele se revestiu numa nuvem para trazer esta mensagem. Veja. Quantos viram isso? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veio, isto é mostrando que ele, o Senhor Jesus Cristo, é a deidade suprema, a suprema autoridade. Nenhuma outra voz, nenhum outro Deus e nenhum outro nada. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, veja agora, os anjos, eles mesmos eram a sua peruca branca. Amém? Mostrando, aqui está o Senhor como autoridade suprema. O mundo vê isto? Você vai esperar que as pessoas creiam nisto? Você vai esperar que o mundo religioso aceite isto? Ora, aceitaram quando Jesus se transfigurou lá no Monte da Transfiguração e Moisés e Elias estavam ali com ele. Só três testemunharam. E Jesus ainda disse para os seus 3 discípulos: não conte isto para ninguém. Não era tempo deles saberem. Eles não creriam. Mesmo aqueles que estavam ao seu lado não iriam entender. E por isso que determinadas coisas Deus segurou de muitos pregadores, de muitos buscadores de mistérios. E aqueles que se embaralharam atrás de mistérios antes do tempo entraram por doutrinas heréticas, entraram por ismos. Porque não era tempo, eles não tinham autoridade de falar sobre isso no tempo, no dia. Por isso não conseguiram separar uma coisa da outra, não conseguiram juntar as escrituras e ver exatamente o que está se cumprindo. Por isso que o poeta fez aquele hino sobre a noiva eleita. Tem muita gente que já foram confundidos, vivendo preocupado com o que há de acontecer. Mas se eu viver a mensagem do presente, tudo que está lá na frente, com certeza eu hei de ver. Amém? Foi o que nós fizemos. Enquanto mudaram, eu quero saber disso, eu quero saber aquilo. Gente, todos que fizeram isso entraram por caminhos errados. Observe os irmãos que estão em ismos. Eram buscadores de mistérios.
buscadores de coisas profundas, sem ter profundidade, sem ter alguém ainda com autoridade para falar sobre o assunto. Como ia falar? Agora, a estrofe do hino, que é exatamente falando sobre estas coisas, né? Pouco me importa. O que me interessa é saber os grandes mistérios? Se o importante é ser sincero diante do meu Senhor. Você sabe por que esse hino foi feito? William Branham, quando pregou o 7º selo, ele disse: não formem ismo com isto, sejam amáveis, amorosos e sinceros e obedientes a Deus o tanto que você possa ser. Sigam adiante. Porque ele sabia, o que é que ele estava dizendo? Não procure se enredar com estas coisas, creia de todo o seu coração e siga adiante. Lá na frente Deus vai te mostrar. É isto. Vem, você sabe no presente, viva isto no presente. Se Deus tem alguma coisa para te mostrar amanhã, Ele vai te mostrar de todas as formas. Amém? Irmão Vicente, por favor, vem aqui, faça esta oração final. E meus ouvintes, Deus te abençoe. Eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo, podem não ter entendido todas as coisas, mas está aí na gravação para quem quiser ouvir. Os versículos das Escrituras, vocês quiserem estudar sobre o assunto, nós estamos aprendendo de Deus dentro do livro do Apocalipse. Deus os abençoe. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos levantar as nossas mãos em agradecimento. Bondoso Pai Celestial, o que fizemos, ó Pai, para chegar a uma altura dessa que nós temos chegado, de ouvir essas coisas, de ouvir palavra que nos mantenha firme, nos sustenha, ó Pai. Por isso aqui estamos te agradecendo pelo que já ouvimos nesta noite. É a tua palavra. Muito obrigado por isso, ó Pai. Ajuda este evangelista, este pregador, o qual tem trazido estas coisas, essas palavras de ânimo, de consolo, de conforto aos nossos corações nesta noite. E é disso que nós estamos precisando, ó Pai. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço e peço força ao Senhor, para que eu possa prosseguir e viver isto que eu tenho aprendido. Ajude, ó Pai, esta congregação, ajude o pastor desta igreja, o nosso pastor, onde ele esteja nesta hora, da sua congregação, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, em tuas mãos forte e poderosa. Leva-nos de volta aos nossos lares, protegido pelo Senhor, guardado, ó Pai, livre de qualquer perigo, qualquer acidente. A mim que estou retornando para Jundiaí com minha esposa, o irmão Domingo para o seu lar com a sua família, e cada um que aqui está, ó Pai, nós colocamos em tuas mãos e cremos no poder do Senhor para com a tua igreja, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Existe um povo sobre a face da terra, vivendo aqui mais em guerra contra as obras do diabo. Esta é a noiva que está... Ouvintes preciosos e meus queridos irmãos, estamos chegando ao final de mais um programa Fé Perfeita. Rogamos ao grande Deus, o Criador dos céus e da terra, que continue te iluminando, esclarecendo estas verdades na tua vida, no teu coração. Sabemos perfeitamente que estas coisas não serão compreendidas por todos, e mesmo aqueles que compreenderem não serão totalmente. Mas eu sei que o Espírito Santo é quem se encarrega de estabelecer estas coisas nos nossos corações. Deus os abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos com vocês com mais uma mensagem de Fé Perfeita. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Ó noiva eleita, não desanime, você está com a verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Pouco me importa saber os grandes mistérios,
O importante é ser sincero diante do meu Senhor. Ter Jesus Cristo morando em minha vida, caminhar com fronte erguida, com passos de vencedor. Tenhas coragem, ó noiva eleita, não desanime, você está com a verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o rápido está nas mensagens. O mensageiro já nos tem apontilhado, dizendo somente creia e não interprete nada. Esta é a noiva que espera o arrebatamento. Ela tem discernimento e jamais será enganada. Tenhas coragem, ó noiva eleita, não desanime, você está com a verdade. Somente creia, deixe qualquer embaraço, porque a fé para o hábito está nas mensagens.